eliminando nós inúteis. Geralmente os navegadores eles geram esses nós inúteis, que a gente chama de junk nodes, que eles contêm apenas comentários ou espaços em brancos para acompanhar a indentação do código. Tá? Então, um exemplo legal aqui, nesse site, Removing Useless Nodes from the DOM, por que limpar o DOM e tudo mais. E aqui ele mostra um exemplo bem claro de como que fica essa estrutura aqui, ó. Tem uma div, tem um H2, uma lista não ordenada com 3 elementos. Como que ela fica representada na maioria dos browsers modernos, tá? Exceto versões do IE8 e anteriores a ele. Então, ele tem um texto vazio, logo de cara aqui, na div. Aí depois no H2 ele tem o texto shopping list. Aí ele tem mais um texto aqui, que é simplesmente um carriage return aqui. Basicamente, ele tem uma nova linha seguida de uma tabulação. Aí depois ele tem mais um elemento text só para ter essa tabulação e para ter uma nova linha. Enfim, ele vai enchendo a sua árvore desses elementos aqui inúteis, sabe? Esses elementos que são apenas espaçamento. Tá? Isso incomoda pra caramba quando você tenta fazer esses acessos posicionais que eu tentei fazer. Eu tentei usar o child de número 3, mas como eu não limpei os nós da minha árvore aqui, ele tá pegando esses elementos aqui que estão com códigos vazios. Então eu acho que se eu... Nossa, isso explica muito erro que eu vejo por aí, então. Cara, isso acontece direto, você tem que Você ficar... pega o elemento e fala, pô, mas não era esse? O que aconteceu? É isso aí, então, esses lixos. Você fazer acesso posicional aqui, sinceramente, é ruim, é meio caçar pra cabeça. É bom você tentar ver através de seletores aqui e chegar no elemento exato que você quer, em vez de ficar chegando no elemento pai, desculpa, em vez de chegando no elemento pai e fazer acesso posicional depois. Vou tentar subir esse código aqui de limpeza da árvore. Aqui, eu vou explicar já o que ele faz. Eu vou fazer um clean document. Ok, refresh. Eu fiz um clean document. Agora... Será que os frameworks já não tem isso aí nativo deles, que nem o Angular? Acho que já deve ter. Se eles têm nativo, cara, eu acho que tipo o React da vida, esses caras que têm Virtual DOM, isso aqui deve ser mais meio que transparente, sabe? Agora, o Angular, sinceramente, eu não sei como que ele manipula isso. Na real. Eles devem já ter algo parecido aí. Dar uma limpada nisso aí. Sim, sim. Até peguei um exemplo aqui, cara, eu acho que isso aqui é um... Olha essa página HTML simples aqui. There's no much to this, nor this. Ele tem 2 parágrafos. Vamos acessar então query selector all aqui. A gente tem 2 elementos space. Acessar o body. Beleza. Acessar child nodes. Child nodes.length, eu não vou conseguir acessar. Acessei o body. Child nodes. Tem 2 textos e uma div. Não sei se dá para ver aí, ó. Mas quando eu selecionei o body, ele achou 2 textos. E o primeiro texto, o dado dele é simplesmente um enter aqui, ó, tá vendo? Esse data. Ou esse texto aqui, você pode pegar, um node value. Ele retornou para mim, ó. Eu fiz um document query selector body. Então, basicamente, eu selecionei esse primeiro elemento aqui. Aí eu pedi para ele quais são os child nodes, ou seja, quais são os nossos filhos dele. Aí ele falou, são 3. É um texto, uma div e outro texto. Aí você vai olhar aqui e falar, mas caramba, o filho do body aqui é só o div. Mas ele está contando como texto essa quebra de linha aqui que existe no HTML. E essa quebra de linha aqui também para fechar o body. Por isso que ele retorna 3 elementos. Ele retorna um texto, uma div, que é o elemento real que a gente quer manipular, e retorna outro texto que só com quebra de linha. Tá vendo? O data dele aqui, ó, são basicamente um enter e 2 enters e um espaço.
É isso aqui que enche a paciência quando você está manipulando. Então, se a gente for pegar a nossa função marota lá, de limpar o nó, cadê? Essa aqui. Tá vendo que agora eu fiz um child node igualzinho que eu fiz antes, ele não tem mais aqueles text. Sim, deu uma limpada agora, né? Agora dá uma limpada. Agora você sabe que o único filho de Bari é o div. É isso que eu queria mostrar para vocês, que quando você faz a limpeza aqui da tua árvore, você consegue, fica mais intuitiva, né, o que está acontecendo. Agora eu vou explicar o que essa função faz, né? Se eu simplesmente falei que ela faz, agora eu vou falar o que ela faz. Basicamente, ela recebe um nó, que ela é uma função recursiva, e a partir desse nó que ela itera todos os nós filhos, e uma vez que ela está no nó filho, que é esse child aqui, que ela pega a partir do node child nodes n, que é o enésimo nó da iteração, ela verifica se ele for um comentário de nó, se ele for um nó do tipo comentário, ou se ele for um nó do tipo texto que esteja vazio, isso aqui é uma regex, tá? Esse /s aqui é basicamente tudo que não for espaço. Então, se ele testar o nó e verificar que o valor dele não tem espaços, então esse cara aqui ele vai ser desconsiderado. Então, ele colocou um not aqui. Então, basicamente, se o cara, traduzindo em termos simples, se o nó que ele tiver for do tipo comentário ou for um nó com conteúdo vazio, ele vai limpar. Ele vai remover esse filho e vai passar para o próximo cara da iteração. Tá? Agora, se ele for do tipo element node, ele vai chamar essa função recursivamente passando o filho. Então, por exemplo, se eu tiver nessa estrutura aqui, ó, eu passei para ele o document. Aí do document ele vai chegar no HTML. Aí do HTML vai iterar pro head, pro title. Aí não tem mais filho, ele volta. Aí depois ele vai iterar pelo meta. Aí não tem mais filho, volta. Aí não tem mais filho, volta. Aí vai para o próximo, que é o body. Então ele vai, recursivamente, ele vai chegando em todos os nós da árvore aqui, através dessa linha aqui, ó. Se ele for do tipo element, node, ele vai chamar o clean novamente, só que passando o filho. E se já for comentário, se for conteúdo vazio, que nem aquele exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ele simplesmente remove esse filho aqui e passa para frente. Foi o que eu acabei tendo que fazer aqui. E mesmo assim ainda precisei acessar o quarto elemento. Deve ter mais alguma zica na página aí. Mas basicamente com acesso posicional você consegue chegar nos elementos que você quer. Não é recomendado fazer assim, tá? Mas é possível. Só para mostrar os erros que dá, né? Mostrar as dores de cabeça que você pode ter, né? Legal isso aí. Legal saber, né? Aí eu vou usar agora esse parágrafo qualquer aqui eu acabei mostrando já. Não sei se vai compensar falar dele. Usando child nodes. Vamos falar. Cannot read child nodes of undefined. Isso aqui é o que acontece quando você faz a limpeza do seu documento aqui e você está fazendo acesso posicional. Olha lá, tá vendo a diferença que dá? Antes eu estava fazendo um acesso sem limpar a árvore. Quando eu fazia o acesso sem limpar a árvore, eu estava acessando o elemento 1, aí dentro do elemento 1 eu acessava o elemento 2, e dentro do elemento 2 eu acessava o elemento 11. Mas eu estava contando com aqueles espaços vazios lá que o navegador gera. A partir do momento que eu limpei meu documento, um desses caras aqui já deu null já. Ele já passou a não encontrar e a partir disso ele deu esse erro aqui de cannot read child nodes of undefined. Um desses caras se tornou undefined para mim, depois que eu fiz a limpeza da árvore. Deixar a limpeza para fazer depois. Por isso que, cara, eu não curto fazer assim, fazer acesso posicional. É só para mostrar que tem como fazer, tá? O que esse child nodes faz então, galera? Através do seu document, você consegue navegar por todos os filhos imediatos dele, tá? Então, voltando para nossa representação, se eu tiver em body, eu quiser acessar o child nodes dele, ele vai acessar o H1, o P e o OL. Tá? Além daqueles junk nodes lá que eu falei para vocês, com espaços vazios aqui. Tá? Mas assumindo que seja uma árvore limpa, ele vai ter simplesmente 3 child nodes.
que é o H1PIOL. Nesse caso aqui, eu peguei um parágrafo qualquer, então eu peguei o child node 1, aí dentro dele eu acessei o child node da posição 2, depois acessei o child node da posição 11ª aqui. E esse cara me retornou esse código aqui. O modelo de objeto de documentação, uma interface de programação, tá aqui em cima. Ele retornou esse cara aqui. Porque esse child nodes 1 aqui, ele vai acessar o elemento HTML, depois ele acessa o elemento body, depois que ele acessa o elemento parágrafo, tá? Então ele precisa passar por 3 níveis antes de chegar no elemento P que eu quero. Então, se eu for subir na hierarquia aqui, você vai achar que o P está dentro de body, que está dentro de HTML. Então, por isso que eu preciso acessar aqui usando 3 níveis de profundidade da árvore. Certo. Ao invés de você usar os nomes, por exemplo, o bar e o P, você está usando o array aí, né? Você está andando na árvore. Isso. Aqui, literalmente, eu estou andando na árvore mesmo. Estou acessando aquele elemento, depois eu acesso o filho dele, depois eu acesso o filho do filho dele. Fazendo de um jeito mais complicado. Exato. Então, beleza. Esse aqui é o uso do Child Nodes.